Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs do Salmo 128. Eu sou Caleb, o seu amigo virtual, e te convido para aprender mais da Palavra de Deus no livro de Deuteronômio com Giovana Cristina, intercessora do Relógio Mundial de Oração. E eu sei que esse estudo vai fortalecer a sua fé e trazer direção prática para o seu dia a dia. Então já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum dos próximos capítulos. E depois me deixe saber o que mais falou com você nesse estudo, e escrevendo aqui nos comentários qual parte tocou o seu coração. Agora, vamos ao nosso estudo de hoje. Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Vamos continuar hoje o nosso estudo no capítulo 19 do livro de Deuteronômio. E vamos estudar o capítulo 19 todo hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus. Tá bom, minha irmã e meu irmão. Veja que o livro de Deuteronômio, na verdade, é uma repetição de toda a Torá. Ou seja, é uma repetição de tudo o que está escrito desde Gênesis até o livro de Números. Por isso eu vou procurar sintetizar, trazendo apenas os pontos mais importantes de cada capítulo, porque agora nós estamos caminhando para o ritmo final do livro de Deuteronômio, até chegar ao finalzinho, que é o Cântico de Moisés e a morte de Moisés, tá bem? No versículo 3 de Deuteronômio 19, começa a dizer: preparar-te-ás o caminho. Saiba que preparar esse caminho era porque nessa rota de Israel havia placas indicando assim: refúgio, refúgio. Essa palavra estava escrita por 2 vezes, e em cada encruzilhada havia essa indicação, para que a pessoa que estivesse fugindo soubesse para onde ir. E quando o versículo 6 diz: para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se enfurecer o seu coração e o alcançar, saiba que esse era o motivo pelo qual foram separadas 6 cidades de refúgio. Pois o caminho, ou seja, a distância entre uma cidade e outra, apesar de serem equivalentes, era longa. E por serem 6 cidades, isso dificultava a perseguição do vingador de sangue. Imagine o vingador de sangue tentando perseguir o homicida, no caso aquele que tivesse matado sem intenção de matar. Nós já vimos isso aqui, porque o homicida que tivesse matado com intenção recebia a pena de morte. Então, quando ele chegasse e visse aquelas placas indicando refúgio, refúgio, ele não saberia para onde aquela pessoa havia fugido. Assim ficava difícil, pois ele sabia que o caminho era longo. Se seguisse por um caminho errado, teria que voltar e tentar outro, gastando ainda mais tempo. Entendeu? Agora, do versículo 14 ao 21, o texto fala da importância de se respeitar os limites das terras que já haviam sido estabelecidos por Moisés. Aqui Moisés está falando com essa nova geração, deixando claro que eles não podiam mudar os marcos que já tinham sido estabelecidos para cada tribo. Eles não podiam, porque alguém poderia dizer: ah, isso foi no tempo de Moisés, mas agora a liderança está sobre nós, então podemos mudar. Não, não podia. O que foi tratado lá atrás precisava ser respeitado também no futuro. Depois ele trata da questão da testemunha falsa. A testemunha falsa seria penalizada exatamente com o veredito que estivesse ajudando a impor ao réu. Se a testemunha falsa estivesse ajudando a condenar alguém à pena de morte, sendo ela falsa, então seria ela quem receberia essa pena. Por isso, quando os versículos 20 e 21 dizem: para que os que ficarem ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer o mal, significa que era necessário que todas as pessoas soubessem o motivo daquela condenação, para que o povo criasse temor e não voltasse a fazer falsas condenações, testemunhando apenas aquilo que fosse verdadeiro. E quando a Torá diz olho por olho, dente por dente, pé por pé, na verdade está tratando de reparação financeira. Não significa que, se alguém furasse o olho de outra pessoa, teria que arrancar o olho dela. Trata-se de compensação, de reparação. Isso já vimos antes, e aqui o texto repete novamente. Mas qual é a sabedoria que o Espírito Santo quer nos trazer hoje? Vemos que no versículo 9 é dito que seriam acrescentadas mais 3 cidades. Então as cidades de refúgio não seriam apenas 6, pois seriam 3 do lado de lá do Jordão, 3 dentro da terra de Israel, ou seja, dentro da terra de Canaã, e mais 3 que seriam acrescentadas no futuro. Entenda que todos os comentaristas da Torá e todos os rabinos, desde Rashi e até mesmo os que existiram antes dele, comentam que essas mais 3 cidades de refúgio seriam acrescentadas quando o Mashiach, o Messias de Israel, estivesse reinando. Porque será ele o responsável por expandir as fronteiras de Israel,
por estabelecer plenamente a terra de Israel e instaurar todo o seu território. Não apenas o reinado de Davi, mas toda a terra de Israel, exatamente segundo os limites estabelecidos pela Torá. Segundo a Torá, a terra de Israel é bem maior do que a que nós temos hoje. Entendeu, meu irmão? Entendeu, meu irmão? Nós já falamos isso aqui. A maioria dos nossos irmãos judeus, apesar de não acreditarem que Jesus seja o Messias de Israel, também sabem e concordam que somente o Messias de Israel conseguirá restaurar a terra de Israel. Não será por guerra, não será por luta, não será nação contra nação. Isso só acontecerá quando o Messias estiver reinando. E eles anseiam por isso. Todos os dias eles oram pedindo o reinado do Messias. Nós pedimos pela volta de Jesus, porque sabemos que Jesus é o Messias de Israel. Eles oram pedindo o aparecimento do Messias. E carregam a mesma ansiedade que ardia no coração dos discípulos quando perguntaram a Jesus, o Cristo ressurreto: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Mas Jesus sabia muito bem que veio para cumprir a lei e não para abolir. Por isso, ele disse aos discípulos que não lhes competia saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, o que competia aos discípulos naquele momento? E o que compete a nós enquanto discípulos de Cristo hoje? A resposta está em Atos 1:8. Sermos cheios do Espírito Santo e testemunharmos a presença do Senhor. Receber o poder do Espírito Santo e sermos testemunhas do Senhor em toda a terra. E como nós nos tornamos cheios do Espírito Santo de Deus? O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 5, dos versículos 18 ao 21. Falando entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Minha irmã, meu irmão, é assim que nos tornamos cheios do Espírito Santo. Um crente que não está cheio do Espírito Santo não consegue testemunhar Cristo. Um crente muito focado nos seus problemas, nas suas dores, nas suas tristezas, mergulhado no egoísmo, não consegue testemunhar Cristo, porque está centrado em si mesmo. Mas quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele sempre tem uma palavra. Ele consegue esquecer de si para orar pelo outro. Ele tem sempre um salmo, um hino, um cântico espiritual. Ele louva, ele ora, ele glorifica ao Senhor, porque o que o move não são as lutas dele, mas o Espírito de Deus que habita nele. Essa é a diferença. E é isso que nos compete, minha irmã e meu irmão, sermos cheios do Espírito Santo para testemunharmos a Cristo, porque Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então cuide daquilo que te compete, em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero ter te abençoado com esse estudo. Que o Senhor te abençoe, te cure, te prospere, converta a sua família em Cristo Jesus e transforme a sua casa em uma família do Salmo 128. Que o Senhor te prospere para que você seja cada vez mais dizimista, fiel, ofertante, sustentador de profetas e missionários em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus e até o nosso próximo estudo, se o Senhor assim permitir. E se este estudo falou com você, deixe o seu like e compartilhe também com alguém que precisa ouvir esta mensagem, e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os próximos capítulos. E não se esqueça de ativar o sininho, porque a cada estudo Deus tem algo novo para nos ensinar. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição que você recebeu hoje da Palavra de Deus. E creia que as irmãs do Relógio Mundial de Oração estarão orando por você.